Viver no automático não é preguiça, nem falta de inteligência, nem ausência de ambição. É um estado psicológico silencioso, profundo e extremamente comum, no qual a pessoa continua existindo, mas deixa de estar verdadeiramente presente na própria vida. Ela acorda, cumpre tarefas, responde mensagens, trabalha, volta para casa, dorme e repete. Não porque escolheu esse caminho conscientemente, mas porque em algum momento aprendeu que sentir demais dói, pensar demais cansa e questionar demais ameaça a estabilidade mínima que conseguiu construir. O automático surge como uma adaptação, uma defesa que começa pequena e vai se expandindo até ocupar quase tudo. No início, ele aparece para proteger a mente do excesso de estímulos, frustrações, pressões e expectativas. Com o tempo, essa proteção se transforma em prisão. A pessoa continua funcionando, mas deixa de viver. Ela faz o que precisa ser feito, mas já não sabe exatamente por quê. O sentido foi sendo substituído pela repetição. A presença foi sendo trocada pela eficiência mecânica. Do ponto de vista psicológico, o automático está intimamente ligado à dissociação leve e crônica. Não se trata de um transtorno evidente, mas de um afastamento gradual da experiência interna. A pessoa sente menos, percebe menos e reage menos. Não porque nada acontece dentro dela, mas porque ela aprendeu a desligar o acesso ao próprio mundo emocional. Sentir virou sinônimo de risco. Pensar profundamente virou sinônimo de desconforto. Então o cérebro escolhe o caminho mais econômico: executar sem questionar. Muitas dessas pessoas foram emocionalmente sobrecarregadas cedo demais. Assumiram responsabilidades que não correspondiam à sua maturidade emocional. Aprenderam que parar não era opção, que reclamar não resolvia, que demonstrar cansaço não mudava nada. Aos poucos, internalizaram a ideia de que a vida é algo a ser suportado, não vivido. O automático nasce justamente aí, como um modo de sobreviver sem precisar encarar o peso de tudo o que ficou mal resolvido. Outro fator central é o excesso de estímulos externos e a escassez de espaço interno. A mente contemporânea é constantemente puxada para fora. Notificações, cobranças, comparações, prazos e ruídos. Para lidar com isso, o cérebro entra em modo de economia de energia. Ele cria rotinas rígidas, respostas prontas e comportamentos repetitivos. Quanto menos reflexão, menos desgaste imediato. Só que o preço disso aparece depois, na forma de vazio, apatia e sensação de estar vivendo uma vida que não parece própria. Quem vive no automático costuma ter dificuldade de responder perguntas simples sobre si. O que você quer? O que você sente? O que te faz bem? Não porque essas respostas não existam, mas porque o contato com elas foi interrompido há tanto tempo que acessar esse espaço interno gera estranhamento. Pensar sobre si exige presença, e presença exige sair do modo de sobrevivência. Para quem passou anos apenas aguentando, isso assusta. Existe também uma relação direta entre o automático e o medo de desorganizar a própria estrutura. Questionar a rotina pode levar a questionar escolhas. Questionar escolhas pode levar a encarar frustrações, arrependimentos e lutos não elaborados. Então a mente faz um acordo silencioso. Enquanto eu não penso, eu não sofro. Enquanto eu sigo, eu não desmorono. O automático vira uma forma de manter tudo em pé, mesmo que seja um prédio emocional vazio por dentro. Essas pessoas frequentemente descrevem a vida como uma sequência de dias iguais. O tempo passa rápido demais, mas ao mesmo tempo parece não sair do lugar. Existe uma sensação paradoxal de pressa constante e estagnação profunda. Elas estão sempre ocupadas, mas raramente envolvidas, sempre cansadas, mesmo sem saber exatamente do que. O cansaço não vem só das tarefas, mas da desconexão. Manter-se distante de si mesmo exige esforço psíquico contínuo. No nível comportamental, o automático se manifesta em hábitos rígidos e pouca flexibilidade emocional. A pessoa faz sempre do mesmo jeito, reage sempre da mesma forma e evita situações que exigem improviso emocional. Novidades cansam, mudanças incomodam, conversas profundas parecem desnecessárias ou excessivamente pesadas. Não porque não haja interesse, mas porque sair do script ameaça o controle mínimo que ela mantém sobre o próprio funcionamento. Há também uma anestesia emocional seletiva. Emoções intensas, tanto negativas quanto positivas, são suavizadas. A alegria vira satisfação moderada. A tristeza vira um incômodo distante. O entusiasmo vira algo passageiro. Isso acontece porque a mente não escolhe quais emoções desligar. Ela apenas reduz o volume geral.
O problema é que, ao tentar evitar a dor, a pessoa também perde acesso ao prazer genuíno. Muitos confundem esse estado com maturidade, acreditam que viver no automático é sinal de responsabilidade, foco e disciplina. Em parte, essas pessoas realmente são funcionais. Pagam contas, cumprem compromissos, mantêm uma imagem estável. Mas funcionalidade não é sinônimo de saúde emocional. Funcionar é diferente de estar vivo por dentro. O automático pode sustentar uma vida organizada externamente, enquanto internamente tudo permanece suspenso, adiado e não vivido. Outro ponto importante é que o automático reduz o contato com o corpo. Sensações corporais são ignoradas. Fome, cansaço, tensão e desconforto viram ruído de fundo. A pessoa empurra limites sem perceber. Só para quando o corpo impõe uma parada. Burnout, crises de ansiedade, sintomas psicossomáticos e uma sensação geral de esgotamento sem causa aparente são comuns em quem vive assim há muito tempo. No fundo, o automático é uma estratégia de autopreservação que perdeu o prazo de validade. Ele foi útil em algum momento, quando sentir demais não era possível. Mas quando esse modo vira permanente, ele impede o crescimento emocional. A pessoa não entra em contato com conflitos internos, não elabora perdas e não revisa narrativas antigas. Ela segue vivendo versões repetidas de si mesma, mesmo quando essas versões já não fazem mais sentido. Existe uma solidão específica nesse estado, uma solidão silenciosa, difícil de explicar. A pessoa está cercada de gente, mas sente que ninguém realmente a conhece. E muitas vezes isso é verdade, não porque os outros não se interessem, mas porque ela mesma já não se mostra inteira. O automático cria uma distância segura entre o que se faz e o que se sente, entre o que se mostra e o que se é. Esse bloco inicial é importante porque deixa claro que viver no automático não é uma falha moral, é um sintoma psicológico de adaptação prolongada ao excesso de exigência e à falta de espaço emocional. É o resultado de uma mente que aprendeu a sobreviver bem demais e, por isso, esqueceu como é viver de verdade. Depois que o modo automático se instala, ele não se mantém por acaso. Ele cria raízes profundas na forma como a pessoa pensa, sente e interpreta a realidade. O automático se sustenta através de pequenos acordos internos, quase imperceptíveis, que vão sendo repetidos até virarem verdades absolutas. A pessoa começa a acreditar que questionar é perda de tempo, que sentir é luxo e que parar é perigoso. Esses pensamentos não surgem de forma clara. Eles se infiltram silenciosamente no cotidiano, moldando decisões, reações e expectativas. Um dos principais mecanismos que mantém o automático ativo é a racionalização constante. Tudo precisa ter uma explicação prática, lógica e funcional. Emoções são reduzidas a incômodos que atrapalham o desempenho. Dores internas são explicadas como cansaço, estresse ou fase ruim. Esse excesso de racionalização cria uma distância segura entre a pessoa e o que realmente acontece dentro dela. Enquanto tudo pode ser explicado, nada precisa ser sentido profundamente. Outro fator central é o medo de colapso interno. Muitas pessoas que vivem no automático carregam a sensação de que, se pararem para olhar para dentro, algo vai desmoronar. Existe um receio difuso de que emoções reprimidas venham com força demais. Tristezas antigas, raivas engolidas, frustrações acumuladas e escolhas nunca elaboradas parecem esperar logo abaixo da superfície. O automático funciona como uma tampa. Enquanto ela permanece fechada, a pessoa acredita que está no controle. O problema é que esse controle é ilusório. Ele não elimina o conteúdo emocional, apenas o empurra para camadas mais profundas da psique. Com o tempo, esse material não elaborado começa a se manifestar de outras formas. Irritabilidade sem motivo claro, desânimo persistente, sensação de vazio mesmo em momentos que deveriam ser satisfatórios, falta de entusiasmo pelo futuro. A pessoa segue funcionando, mas com uma energia cada vez mais reduzida. O automático também se mantém através da identidade. Em muitos casos, a pessoa passa a se definir pelo papel que desempenha. Ela não é mais alguém que trabalha. Ela é o trabalho. Não é alguém que ajuda os outros. Ela é a pessoa que resolve tudo. Essa fusão entre identidade e função impede qualquer pausa. Se ela parar, quem ela é? Se ela questionar, o que sobra? O automático garante uma resposta simples. Enquanto eu faço, eu existo. Existe ainda uma relação direta entre o automático e a evitação de escolhas conscientes. Escolher exige assumir responsabilidade emocional. Exige aceitar que caminhos não escolhidos também geram perdas.
Quem vive no automático prefere deixar a vida acontecer dentro de trilhos já conhecidos. Mesmo que esses trilhos levem a lugares emocionalmente vazios, eles oferecem previsibilidade. E previsibilidade é reconfortante para uma mente cansada. No campo das relações, o automático cobra um preço alto. A pessoa se torna previsível emocionalmente, mas pouco acessível. Ela escuta, mas não se envolve. Responde, mas não se entrega. Está presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Isso cria relações funcionais, porém rasas. Conversas ficam na superfície. Vínculos profundos exigem presença, vulnerabilidade e espontaneidade. Tudo o que o automático tenta evitar. Com o tempo, surge uma sensação estranha de desconexão social. A pessoa sente que não pertence totalmente a lugar nenhum. Ela participa, mas não se sente parte. Ri, mas não se sente tocada. Compartilha momentos, mas sente que algo essencial está faltando. Essa ausência não vem dos outros, vem da própria desconexão interna. É difícil sentir pertencimento quando se está distante de si. O corpo, mais uma vez, se torna um mensageiro importante. Dores recorrentes, tensão muscular constante, problemas de sono e fadiga crônica são comuns. O corpo não sabe viver no automático por tempo ilimitado. Ele precisa de pausa, escuta e ajuste. Quando isso não acontece, ele começa a falar através de sintomas. Muitas pessoas só percebem o quanto estavam desconectadas quando o corpo as obriga a parar. Psicologicamente, o automático reduz a capacidade de simbolização. A pessoa passa a viver os eventos, mas não os integra emocionalmente. Experiências não viram aprendizado, apenas passam. Isso gera uma sensação de vida fragmentada, como se os dias fossem episódios desconectados. Falta narrativa interna, falta sentido. Falta a sensação de continuidade emocional. Outro custo profundo é a diminuição da criatividade e da curiosidade. Viver no automático estreita o campo de possibilidades, a mente fica focada em repetir o que já funciona. Ideias novas parecem arriscadas, sonhos antigos são tratados como irreais. A imaginação vai sendo deixada de lado. Não porque desapareceu, mas porque foi considerada inútil em um modo de vida baseado apenas em eficiência. Existe também uma relação direta entre o automático e a dificuldade de perceber limites. A pessoa não sabe mais quando parar, quando dizer não ou quando mudar de direção. Ela segue até esgotar. Só reconhece limites quando já os ultrapassou há muito tempo. Isso acontece porque o automático desliga os sinais sutis. Ele só responde a alertas extremos. No fundo, o preço psicológico mais alto é a sensação de que a vida está passando sem que a pessoa realmente participe dela. Existe um luto silencioso pelo tempo não vivido plenamente, pelas versões de si que ficaram suspensas, pelos desejos que foram adiados indefinidamente. Esse luto raramente é consciente, mas se manifesta como um incômodo constante, uma inquietação sem nome. É importante entender que sair do automático não acontece de forma brusca e muitas vezes nem começa com grandes mudanças externas. O primeiro rompimento acontece internamente quando a pessoa começa a estranhar a própria repetição. Quando percebe que está cansada de funcionar sem sentir. Esse estranhamento é desconfortável, mas também é um sinal de saúde emocional tentando emergir. Algumas pessoas vivem anos no automático sem nunca questioná-lo. Outras começam a sentir fissuras, pequenos momentos de vazio mais intenso. Uma pergunta que surge do nada, um cansaço que não passa. Esses sinais não são falhas, são convites. Convites para recuperar presença, sentido e contato interno. Ignorá-los mantém a engrenagem girando. Escutá-los exige coragem. Se você se reconhece nesse funcionamento, saiba que isso não significa que há algo errado com você. Significa que sua mente aprendeu a sobreviver de um jeito que funcionou por muito tempo, mas que talvez agora esteja custando mais do que oferecendo. Perceber isso já é um movimento fora do automático. Pequeno, mas real. Se esse conteúdo está fazendo sentido e você sente que essas palavras descrevem algo que você nunca conseguiu explicar, vale continuar acompanhando esse tipo de reflexão. Às vezes, o primeiro passo para sair do automático é simplesmente se permitir entender o que está acontecendo dentro de você. Sair do automático não é um evento pontual. Não acontece em um dia específico, nem após uma grande decisão dramática. O despertar é gradual, confuso e muitas vezes desconfortável. Ele começa quando o funcionamento mecânico já não anestesia como antes.
As rotinas continuam, mas algo nelas começa a incomodar. O que antes parecia normal passa a soar vazio. O que antes mantinha a pessoa em pé começa a parecer pesado demais para carregar. O primeiro sinal desse despertar geralmente não é clareza, mas incômodo. Um mal-estar difuso que não se encaixa em nenhuma explicação simples. A pessoa sente que algo está fora do lugar, mas não consegue nomear. Continua indo aos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, falando com as mesmas pessoas, mas a experiência interna mudou. Existe uma sensação de desalinhamento, como se a vida estivesse acontecendo alguns centímetros à frente dela. Esse momento é psicologicamente delicado porque o automático começa a falhar, mas ainda não foi substituído por presença. A pessoa perde a anestesia, mas ainda não recuperou o sentido. Emoções começam a surgir com mais intensidade. Tristezas antigas aparecem sem aviso. Questionamentos emergem em momentos inesperados. A mente, acostumada ao controle rígido, reage com resistência. Surge o impulso de voltar ao conhecido, mesmo que ele já não funcione tão bem. É comum que nesse estágio a pessoa tente se distrair mais, trabalhar mais, consumir mais. O automático tenta se reinventar para continuar existindo. Só que agora ele já não consegue abafar tudo. O silêncio começa a incomodar. Pausas geram ansiedade. Ficar sozinho com os próprios pensamentos se torna desafiador. Isso não significa regressão. Significa que a dissociação está enfraquecendo. Quando a presença começa a retornar, a pessoa entra em contato com partes de si que ficaram congeladas por muito tempo. Desejos antigos reaparecem. Sensibilidades esquecidas voltam à superfície. Ao mesmo tempo, surge uma dor legítima pelo tempo perdido em modo de sobrevivência. Esse luto não é linear, ele aparece em ondas. Em alguns dias, vem como tristeza, em outros, como raiva, em outros, como um vazio silencioso. Outro aspecto importante desse processo é a sensação de estranhamento consigo mesmo. A pessoa já não se reconhece totalmente na versão automática que vinha sustentando, mas também ainda não sabe quem está se tornando. Esse estado intermediário gera insegurança. Identidades antigas começam a perder sentido. Papéis antes assumidos com facilidade passam a pesar. Surge a pergunta silenciosa sobre quem se é além das funções exercidas. No campo das relações, esse despertar pode gerar desconforto. Pessoas que conviviam com a versão automática podem estranhar mudanças sutis. A pessoa começa a dizer não onde antes sempre dizia sim. Começa a se calar onde antes preenchia tudo com respostas prontas. Começa a se afastar de dinâmicas que não fazem mais sentido emocionalmente. Isso não é rejeição, é reorganização interna. A saída do automático também exige aprender a tolerar emoções sem tentar resolvê-las imediatamente. Quem viveu muito tempo anestesiado tende a querer explicações rápidas para tudo o que sente, mas o processo de reconexão interna é mais lento. Algumas emoções precisam apenas ser sentidas, sem função prática, sem produtividade, apenas reconhecidas. Isso é profundamente desconfortável para uma mente treinada para funcionar o tempo todo. O corpo novamente desempenha um papel central. Sensações corporais ficam mais nítidas, tensões são percebidas, limites começam a ser sentidos antes do colapso. A pessoa passa a identificar sinais de cansaço, irritação e sobrecarga com mais antecedência. Isso pode parecer fraqueza no início. Na verdade, é regulação. O corpo volta a ser ouvido em vez de ignorado. Nesse processo, a vida pode parecer mais lenta. Não porque o mundo desacelerou, mas porque a pessoa está mais presente. Dias deixam de passar no piloto automático. Pequenos momentos ganham mais peso emocional. Isso traz prazer, mas também traz responsabilidade. Estar presente significa não poder mais culpar apenas o externo pelo próprio vazio. Significa reconhecer escolhas, limites e desejos. É comum que nesse estágio surja ambivalência. Parte da pessoa quer avançar, sentir, mudar e se aprofundar. Outra parte quer voltar para o automático, onde tudo era previsível e menos intenso. Esse conflito interno é natural, o automático não desaparece de uma vez. Ele tenta voltar nos momentos de estresse, medo ou incerteza. O amadurecimento emocional não elimina esse impulso, mas ensina a reconhecê-lo. Aos poucos, a pessoa começa a diferenciar estar ocupada de estar envolvida. Fazer algo por obrigação de fazer algo por sentido. Essa diferenciação não leva necessariamente a mudanças externas imediatas. Muitas vezes, o trabalho continua o mesmo, as rotinas continuam semelhantes. O que muda é a relação interna com elas.
A pessoa passa a se perguntar por que faz o que faz e até onde isso ainda faz sentido. O despertar também traz um tipo novo de solidão, não aquela solidão vazia do automático, mas uma solidão consciente. A percepção de que ninguém pode viver a própria vida no seu lugar. Essa solidão não é necessariamente triste, ela é estruturante, marca o início de uma relação mais honesta consigo mesmo, menos baseada em expectativas externas e mais alinhada com necessidades internas. Com o tempo, a presença começa a se estabilizar. A pessoa não está mais totalmente no automático, mas também não está o tempo todo em reflexão profunda. Ela oscila, e essa oscilação é saudável. Viver plenamente não significa estar sempre consciente de tudo, mas ter acesso a si quando necessário. O automático deixa de ser o único modo de existir. Esse processo não transforma a vida em algo perfeito ou leve o tempo todo. Ele apenas torna a experiência mais real, com mais contato, mais nuance, mais responsabilidade emocional. A pessoa aprende que viver envolve desconforto, mas que o desconforto de sentir é diferente do vazio de não sentir nada. Ao final desse percurso, o automático não desaparece completamente. Ele se torna uma ferramenta, não um modo de vida. Algo que pode ser usado em momentos específicos, mas não como padrão permanente. A diferença fundamental está na escolha. Antes, a pessoa vivia no automático sem perceber, agora, quando entra nesse modo, percebe. E essa percepção muda tudo.